Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. A multidão que aparece neste evangelho não é uma multidão de inimigos de Jesus. São pessoas que comeram o pão que ele multiplicou, que viram o que ele fez, que acordaram cedo e foram à beira do lago buscar uma barca para atravessar e o encontrar de novo. Isso não é indiferença, isso é movimento, é busca, é algo que parece fé. E mesmo assim Jesus os confronta, não com raiva, com clareza. Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Há uma diferença enorme entre ver o sinal e comer o pão. Quem come o pão vai embora saciado e volta quando tem fome de novo. Quem vê o sinal fica mudado, porque o sinal não satisfaz o estômago. Ele abre uma pergunta que não fecha mais. Aponta para algo que está além dele mesmo. João usava a palavra sinal ao longo de todo o seu evangelho, com uma precisão que vale prestar atenção. Os milagres de Jesus não são proezas, são sinais. E uma janela não existe para ser olhada, existe para se olhar através dela. Aquela multidão ficou parada na vidraça, comeu pão, ficou satisfeita com o pão, voltou querendo mais pão. O sinal passou por eles, sem que eles passassem pelo sinal. Santo Agostinho, que conhecia o coração humano como poucos, escreveu uma vez: quantos não buscam Jesus somente para obter favores temporais? Raras vezes Jesus é buscado por si só. Raras vezes. Agostinho não disse isso com desprezo. Ele disse com a honestidade de quem passou anos buscando as coisas que Jesus poderia dar, antes de descobrir que queria o próprio Deus. E aqui vale a gente parar um momento e refletir essa pergunta: o que eu estou buscando quando eu busco Jesus? Não pense numa resposta bonita. Pense na resposta real, sólida. Porque talvez eu busque quando a minha vida aperta, na agonia. Talvez quando eu preciso de força para uma decisão difícil. Talvez por hábito, por medo, por amor que ainda está misturado com muita coisa. Nada disso, nada, é desonesto. É sim humano.
Mas Jesus, neste evangelho, não quer nos deixar só na humanidade. Ele quer nos levar mais fundo. Tem uma palavra nessa passagem que a gente costuma ler rápido demais. Jesus diz que o Pai o marcou com seu selo. No mundo antigo, o selo do rei no documento era a garantia que tornava aquele texto irrevogável. Ninguém o contestava. O selo significava: isso é real, isso vale, isso vem de quem tem autoridade para dizer. Jesus carrega o selo do Pai. E este selo, como Paulo escreve aos Efésios, é o próprio Espírito Santo. Jesus não é um mestre entre tantos, não é um profeta na fila dos profetas, é o enviado. O único que traz em si a marca definitiva de Deus. E é esse mesmo Espírito que ele quer comunicar a quem crê nele. Alcuino, comentando esse versículo, diz algo que eu guardei. Quando recebes o corpo de Cristo pelas mãos do sacerdote, não fixa a atenção no sacerdote que vês, mas naquele que não vês. O sacerdote administra, não é o autor é Cristo. O que parece pão comum carrega o selo do Pai. A multidão perguntou: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Foi uma pergunta sincera. É a pergunta de quem quer colaborar, quer agir, quer cumprir o que Deus espera. E é a lógica da antiga aliança. Faz um checklist aí que eu faço. E Jesus quebra essa lógica, com a resposta. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Uma obra, só uma. Crê. Não foi uma lista, não é um programa, não é o nível de perfeição espiritual para alcançar antes de ser aceito. É crer. E crer, no vocabulário de João, não é concordar com doutrinas, é apoiar o peso da própria vida em Jesus. É passar do pão que ele deu para o pão que ele é. A multidão atravessou o lago a remo para encontrá-lo, mas chegou ainda tentando controlar a relação, querendo pão, querendo sinal, querendo Jesus dentro das condições dele. Mas crer é um movimento contrário, é chegar sem agenda, é dizer: não vim pelo que tens, vim por ti, Senhor. E isso Deus sabe que não se aprende assim de uma vez. A gente aprende atravessando o lago várias vezes. E às vezes a gente atravessa com o motivo errado. Até que o próprio Jesus vai revelando o que está por baixo das nossas buscas. Ele não desmascarou a multidão para humilhá-la. Desmascarou para libertá-la. Que ele faça o mesmo conosco hoje. Paz e bem.